É possível tu enriqueceres em Angola sendo chefe? É possível. Quais são as maiores dificuldades que tu encontras na implementação desses projetos? Sócios. Estrutura societária? A estrutura societária. Por quê? Se a pessoa não sabe onde está a investir, o que está a investir, como funciona esse investimento, dificulta, Fábio. O restaurante está localizado na Ilha de Luanda. Quantos faliram? Fábio, contas aos dedos quantos restaurantes de 20 anos em Angola? Mantiveram o nome, mas faliram, abriram. Mas quando? Como um Joe's Beer House na Namíbia que está há 30, 40 anos. Quantos? Olá, sejam bem-vindos ao Business Sem Limite, um programa que aborda temáticas sobre o dia a dia dos nossos empresários, os desafios que eles enfrentam e as soluções que eles vão à procura, que é para poder resolver os problemas que enfrentam diariamente. Para quem não me conhece, eu sou o Edson Cardoso. E ao meu lado tenho... Eu sou o Fábio Almeida. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Nós estamos na segunda temporada do Business Sem Limites e hoje nós trouxemos um convidado muito especial. Eu conheci-lo há muito pouco tempo e a conversa foi tão leve que deu-me vontade de trazer para aqui. Graças a Deus ele teve agenda para atender esse nosso pedido e eu tenho a plena certeza que vocês vão adorar esse episódio, porque preparem as pipocas, porque temos aqui um bom programa. Mas antes de irmos propriamente para o nosso convidado e para o programa em si, temos que fazer aquilo que é de praxe, que é habitual, solicitar o vosso like, não custa nada, isso até vai ajudar-nos a crescer e a trazer cada vez mais convidados e fazer aqui um trabalho de melhor qualidade. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que a nossa página também possa crescer. E é isto. Nós também queremos agradecer aqui as nossas patrocinadoras, a Odontocare, clínica dentária, a melhor clínica dentária do país. Está localizada no prédio da Rádio Vial e também localizado na Sagrada Família. E isso quer dizer que vocês podem ver aqui no link as páginas das redes sociais, os seus contactos e podem procurar. Não deixe para depois, porque é muito mais fácil prevenir do que cuidar, não é? É verdade, e só para agradecer ao Odontocare por cuidar deste belo sorriso. E também agradecer o nosso outro patrocinador, que é a Accento Aromas. Por favor, visitem as nossas lojas, aproveitem as campanhas que nós temos a decorrer. Todos os meses temos uma campanha nova, portanto aproveitem e visitem a nossa página e encontrem a Accento mais próxima de si. Portanto, sem mais delongas, hoje o nosso convidado de peso, como o Fábio disse, é uma pessoa mega especial, é uma pessoa que está no negócio da culinária, está no negócio da cozinha, é um chefe de mão cheia. Eu cresci a ouvir isso da boca da minha mãe, ser um cozinheiro de mão cheia. Portanto, hoje, sem mais delongas, eu apresento-vos o... Nário Tala, bem-vindo aqui ao Business Sem Limites. Bem-vindo, Nário. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Obrigado. Nário, eu sei que o público em geral não conhece, porque nós estamos aqui a tentar fazer com que hajam referências nos diversos ramos, por isso é que nós estamos a trazer todo tipo de gestor, de empresário e de profissional para poder partilhar as suas experiências. Fala-me um bocadinho mais sobre ti, desde a tua experiência, formação. Eu sei que passaste pela Namíbia, estiveste também nos Emirados Árabes Unidos, ou seja... é um motivo de orgulho ter-te aqui no nosso mercado a trabalhar e a cozinhar para todos nós, porque de certeza absoluta o tipo de formação que tiveste é tão rico que depois trazer para a nossa realidade é muito bom. Mas quem vai falar sobre isso és tu, não sou eu. Fica à vontade, por favor. Mais uma vez, obrigado pelo convite e acho que é bom que criem podcasts, programas que dêem voz aos jovens e mostrar formas diferentes de trabalhar e setores diferentes. Eu sou bom a cozinhar, não sou bom em entrevistas, mas vamos lá. Eu falo muito ao trabalhar, mas eu sou bom em cozinha. Como o Fábio muito bem disse, eu comecei muitos anos atrás, eu cozinho há mais de 10 anos, vivo literalmente da gastronomia, mas ela em diferentes áreas, porque dentro da gastronomia elas estão divididas. Em 2008 fui residir na Namíbia, onde na altura, infelizmente, o estrangeiro não tinha a cota para fazer gastronomia, não era permitido. Então eu tive que fazer uma licenciatura primeiro em marketing, publicidade e relações públicas. Mas mesmo assim fui buscar estágio no Hilton,
busquei no Hotel Nice, busquei em vários restaurantes. Então cozinhava e fazia a faculdade. Desde essa época é onde eu comecei a parte profissional. Vivi 6 anos em Windhoek, a cozinhar, a trabalhar e a estudar. Quando regresso a Angola, isso depois de 6 anos, ainda fui para a imobiliária, fui gestor de eventos do Grupo Boa Vida, que passa publicidade. Por um ano eu fazia todos aqueles eventos que as pessoas viam das casas abertas do Grupo Boa Vida, tinha uma pessoa atrás. E eu nunca disse isso em nenhum programa. Nunca. O conceito para você fazer uma inauguração com aquele luxo todo, o buffet montado, era eu que criava esse conceito para aquela empresa específica. Depois passei para algumas estilistas bem famosas como gestor, mas sempre a cozinhar. Eu levava a gastronomia nos campos que ninguém achava possível. Depois disso, fiz vários programas de televisão, cozinhei para empresas, mas há um segmento que eu sempre segui, que era gestor privado. Eu sempre fui chefe privado. Houve o Play Sport Bar, que eu também fui gerente e tinha Isto alguma foi aqui na ilha, né? Ilha de Luanda. Pois, Foi pois. na gestão do João Mário, pai do jogador João Mário. Convidou-me para o projeto e eu fui reestruturar o Play Sport Bar. Fico no Play há 1 ano e qualquer coisa e aparece o convite para ir aos Emirados. Uau. Representar Angola E isto, por 3 anos. isto foi por causa do projeto? Não, como é que eu recebo esse convite? Eu vou à televisão na altura, acho que era Zap, e eu gravava a televisão. E liga-me alguém e diz: Olha, Nário, tu já gravaste muito, já trabalhaste muito, é hora de ir embora. Eu disse: Rapaz, estás a brincar. Eu não, como é que tu me dizes larga tudo, vai embora? Nário, tem um projeto dessa forma, tu precisas organizar essa parte gastronômica e dar voz a Angola e não só, mas nos Emirados, por tempo indeterminado. Eu saio de Angola em 2020 com o país fechado. Ah, Porque isto foi vocês agora sabem na época do Covid. do Covid. Eu Uau. saí de Angola com o país fechado. E ainda peguei Covid, né? E como é que foi essa experiência? Conta-me lá. Pagaste Covid lá. Peguei Covid. Eu fiquei no Four Seasons, no Hotel Four Seasons, e eu não deveria ter ido à piscina e fui. Não deveria ter, entre aspas. Eu precisava apanhar sol, acabei de chegar, era um país também que eu já conhecia, mas não a trabalho, era férias e algumas coisas que eu ia lá buscar. E quando chego no hotel, depois de 2 dias, teste positivo a Covid. E interno um mês, antes de começar o projeto. Fico internado 1 mês com Covid. Tudo desapareceu, Fábio. Não tinha cheiro, não tinha sabor, não sentia nada, por 1 mês. E para vocês isso é Isso fundamental. Não é tem a como- vossa. é como cortar. Yeah. Mas há uma coisa. Tudo bem que não se cozinha sem sentir gosto, nem toque, mas foi mais difícil, mas foram os melhores jantares que eu fiz. Eu fiz 300 jantares executivos. Todos com assinatura e registros. Yeah. Então fiquei 3 anos nos Emirados como chefe executivo. Trabalhei para delegações angolanas. Trabalhei para o corpo de diplomáticos acreditados nos Emirados. Quase todos. Desde as embaixadas americanas, todas. Com assinatura e algumas delas porque permitiam termos registros no Instagram. Então eu fui andando à volta do segmento em Abu Dhabi. E como é que ia sentir essa pressão, fazer essa gestão? Porque a responsabilidade é tremenda. Tu não sentiste a pressão de estar ali a desempenhar esse grande papel? Muita pressão por 2 razões. Primeiro que as pessoas perguntavam se eu era realmente angolano. A pergunta que vinha é se eu era luso ou se era afrodescendente ou americano, alguma coisa. Nunca ninguém associou que eu fosse angolano. Nunca. Foi desafiador, foi, porque a cobrança era muita, porque era mais jovem, né? Eu, não com a idade que eu tenho agora. Eu fiz 30 anos lá, para teres noção. Então, imagina, com 30 anos, nós éramos 7 nacionalidades e com evento todos os dias. E eu como chefe executivo. E como é que era feita a decisão, por exemplo, de quem é que iria cozinhar? Ou todos vocês, os 7? Não. Eu cheguei e organizei as equipas. Tinha filipinos, indianos e eu e mais um angolano. Então tu é que coordenavas Eu todo fui esse... contratado a partir de Angola como chefe executivo. E como é que é gerir esse Por uma pessoal? empresa estrangeira? Por cliente específico. Não, mas a minha questão aqui é como é que é gerir, tipo, culturalmente, nós estamos a falar de gastronomias completamente diferentes. Muito. Como é que tu conseguias fazer isso acontecer? Tipo,
Eu agradeço por ter vindo na Namíbia. E eu sempre fui uma pessoa que eu acho que tu não podes cozinhar se não sabes comer. Eu conheço quase todos os restaurantes da Namíbia. E a Namíbia tem muita mistura alemã, tem muita mistura com britânico. O mundo é um país pequeno, mas que tem muita diversificação lá dentro. Então, a mim, o fator língua, e por eu já ter conhecido os Emirados e saber o que queria. Mas foi difícil porque a pressão era 10 vezes mais a mim do que as outras nacionalidades. Porque eu era chefe privado executivo. É diferente de um chefe privado num hotel ou num restaurante. Vou dar o exemplo. O Fábio é um empresário e recebe por dia 30 empresários. E de nacionalidades diferentes. Eu tenho que elaborar um buffet para essas 30 nacionalidades se sentirem satisfeitas. E depois apresentar português e inglês, mas antes vai uma carta de restrição alimentar, com tudo, para que o cliente. É um trabalho de luxo, é um segmento de luxo. Então, como eu já estava acostumado cá com a privatização do serviço, de lá foi difícil por mudança, óbvio, não há família, não há nada, fator língua, eu não falo árabe, né? A pessoa fala inglês, mas não falo árabe. Então, alguma coisa criava um desconforto, porque a questão era se eu era capaz. Se o meu currículo realmente valesse a pena para lá estar. Mas eu sou teimoso, Fábio. Eu sou teimoso. Não, mas é fruto da tua ousadia também, a própria capacidade, porque de outra forma não terias conseguido, com certeza, fazer o que tu fizeste. Ainda por cima, com o tipo de responsabilidade que foi, é porque a qualidade está lá, com certeza. Sim, e definitivamente deves trabalhar muito sob pressão, né? Muito, Porque muito. estar a cozinhar para 30 nacionalidades distintas é um desafio e tanto. Como é que é, por exemplo, como é que tu trabalhas sob pressão? Porque eu acho que vocês, enquanto chefes e coordenador nesse caso, tu acabavas por ter muita pressão. Como é que é? Muita pressão e pensamento duplo. Porque uma coisa, eu vivia na Namíbia, depois vim ver 3 anos, depois saio. Pensar em português, tens que deixar de pensar em português para pensar em inglês, primeiro. Né? Porque eu não sou nativo da língua inglesa. Yeah. E depois, é a forma das equipas funcionarem. Nos restaurantes, há uma diferença porque há um padrão criado. Em residências oficiais ou do segmento de luxo, que é o que eu estava dentro, também é muito diferente. Porque você tem que treinar os empregados. Já tínhamos alguns que já vinham do ramo hoteleiro. Graças a Deus, os Emirados é muito exigente, mas não era segmento de luxo todos. Então, era saber desde a mesa que vai ser montada, desde a louça que vai ser montada, quem é o convidado. Há convidados que não poderiam te dar o nome, só te davam as restrições alimentares do convidado. Então, a pressão era muita, porque muitas das vezes não sabias. Nós recebemos magnata de petróleo, por exemplo. Então não sabias quem era a pessoa, qual era a restrição, qual era a comida. Eu fui o primeiro cozinheiro a receber a delegação da primeira-dama da República de Angola. Depois da nomeação, a primeira visita oficial. Fui eu que fiz o jantar para a família presidencial. E nunca pus ao público também. Que precisava autorização, agora já, depois de terminar tudo, já posso falar à vontade. É que isto também é uma honra para o próprio presidente, saber que vou visitar um país parceiro, amigo, e encontro um angolano até sucesso a fazer a sua própria carreira, e deve ter sido um motivo de orgulho, com certeza. Sim, porque mesmo depois de eu terminar a missão, eu fui recomendado a nomeação logo que eu terminei. Eu é que não dei sequência. E porquê? Fábio, eu sou de projetos. Eu gosto de montar e entregar resultado. E quando chegas a um nível de exaustão num projeto, eu aconselho as pessoas a deixarem e porem alguém que esteja disposto. Porque tu não tens horário de dormir. A cozinha não é que as pessoas venham um prato bonito. A cozinha é o processo anterior, antes, e o depois, e o dia do evento. Eu cheguei a um nível de ter burnout. Tive 2 vezes. Então não era só questão da minha saúde, porque eu entrava às 5 da manhã, poderia ter largado às 3 e voltar a entrar às 5 da manhã de novo. É muito jantar, é muito jantar, é muitos jantares. E tens que pensar nesse jantar todos os dias. Qual foi o serviço mais caótico que tu podes assim nos contar que já viveste? Caótico a nível de tu ficares com muitos receios se irias ou não até conseguir entregar. Do ex-presidente do Japão. Ex-presidente do Japão? Conta-nos um bocado, só favor. Eu fiz um evento privado
e fui ao Four Seasons e conheci um chefe muito bom, indiano. E ele deu uma formação de salada. No mesmo dia que eu saio do curso, a minha chefe diz: chefe, não, vamos receber alguém do Japão. Não disseram quem era. Não disseram literalmente quem era. Como eu mando uma carta, mandava para a secretária para poder saber restrições alimentares e depois desenvolver as receitas. Quando dizem-me que era essa pessoa, disse: meu Deus, eu nunca fui ao Japão. Então, já aqui por acaso que eu gosto muito, que é o Anselmo Silva, Boi, eu já cozinhei tudo. Porque chega uma altura que você já fez tudo na tua cabeça, já não tem mais nada para criar. Mas o que me salvou foi uma salada de manga. Mano, por isso que agora eu como manga, amo a manga. Faço tudo com a manga, faço puré. E esse chefe indiano, que hoje eu tenho contato e me recebe muito bem sempre que eu vou aos Emirados, ele disse: Nário, faça o mais simples possível. Só não te percas. Que é o que acontece com os cozinheiros. Às vezes nós tiramos a essência. Então ele só me disse: faz o que está a alma e o mais simples. Fiz um purê de manga, mano, com a manga assada, redução do azeite, top. O senhor levantou e Puré aplaudiu. de manga. Yeah. E eu chorava, estás a ver? Porque eu sou muito emotivo. Então foi um dos dias mesmo de pico. Do pico. O mais velho levantou e olha, E a culinária japonesa é conhecida por ser principalmente rigorosa. é Eles muito são delicado. isso, eles são A extremamente escolha do produto, detalhistas. a escolha do produto. Há uma coisa que nós aqui já melhoramos, mas é a escolha do produto. Porque o problema não é a técnica para confeccionar. Primeiro é o produto, a qualidade, onde é que compras essa manga, produziram quando, quanto tempo está ali. Esse todo o histórico do produto, depois é que dá o resultado final. E como é que tu, nesse momento, fazes esse mapeamento? Porque muitas vezes na tua cozinha tu és obrigado a ter que fazer esse mapeamento, Sim, né? sim. Isso é criar o histórico do produto, porque ele tem tempo de validade dentro da tua cozinha, né? Tem. Graças a Deus, nesse projeto da Mesa da Fazenda, nós recebemos produtos frescos. Então eu sei a hora que tiram, quem, o produtor, que eu conheço é uma pessoa próxima, sei a origem do animal, que nós trabalhamos com carne fresca. Por exemplo, nós temos cudo, poucos restaurantes têm. Estás a ver? Nós temos carne nacional fresca. Então nós controlamos desde a data que entra, a temperatura que foi carregada da fazenda para o restaurante, o corte que foi feito, foi a vácuo quando, a carne que devemos pôr já na infusão com azeite e alho. Então nós temos um controle interno, fora a informação que vem do vendedor ou do produtor, até o que nós recebemos. Então nós mapeamos como ele traz, como foi abatido, onde foi abatido e a conservação. Porque se não tens isso, depois não sabes a durabilidade da carne. Pois. E isso também influencia a própria textura, o próprio sabor da. Certo. Yeah. Mas eu gostaria ainda de pegar no aspecto de burnout. Sim. Eu nunca tive e nunca conheci ninguém que o tivesse. Eu conheço pessoas que naturalmente vivem estressadas, fruto da nossa vida de empresário. Nós sabemos que trabalhamos o tempo todo e não para, a responsabilidade é enorme. Então, naturalmente, ver alguém que já esteja com a mentalidade desequilibrada, horários em termos de descanso desequilibrado, tudo desequilibrado, para mim já começa a ser um processo natural. Ver pessoas que não estão neste ritmo até soa um bocadinho, não servem para tal, ou como preguiçosas ou tudo mais. O que não tá certo também. Mas como é que é alguém que tem realmente burnout? O que é que tu passaste? Quais foram os sinais? Como é que tu ficaste depois? Como é que tu recuperaste? E como é que saíste desse processo? Olha, eu primeiro não sabia que tinha. Por quê? Depois de eu estudar e ter uma. Eu fiz a consulta online com uma brasileira, foge-me o nome agora, mas é muito famosa. E um amigo que falava comigo diariamente disse: Ouve, tu estás com todos os indicadores disso. Eu sou hipertenso. Porque dormia mal, trabalhas muitas horas, 10, 15 horas. Mas o burnout é silencioso. Tens muita irritabilidade, ficas impaciente, não produzes da mesma forma, ansiedade grave. E chega um limite que tu já não consegues mais, por exemplo, trabalhas aqui, tu já não consegues estar aqui. Tu estás na empresa, mas tu já não estás lá, o teu corpo está lá. Quando chega nesse nível, é grave. E eu cheguei neste nível, de não conseguir olhar mais ninguém no trabalho.
De tu acordar e dizer assim, fogo, mas para quê? Mas com dores de cabeça intensa, estás a ver? Náuseas, dá muita náusea. Lógico que os corpos não são iguais, Sim, mas sim, sintomas podem podem variar. variar, mas esse é um dos sintomas principais. Tu tens muita irritabilidade, és muito impaciente. E os gatilhos estão ali, mínima coisa tu disparas. Então hoje eu consigo dizer, peraí, não dá paz para trabalhar. E como é que conseguiste sair desse burnout? Caminhadas, não vou mentir que fiz medicação. Isso meus amigos mais próximos sabem que eu mediquei. Porque eu não conseguia dormir, hoje já consigo, mas por muito tempo eu não dormia. Tiveste-te afastar uma temporada do, Não dá. do... Esse é o problema. Eu tive burnout e continuei a trabalhar. Aí a razão de eu não seguir para do projeto dos Emirados para o outro lugar, porque já não dava. Era questão de mim ou da outra pessoa, estás a ver? Ou da empresa. Porque do valor financeiro, eu vou ser justo que para a realidade angolana eu estava muito bem servido. Mas a questão de saúde não dava. E para ter noção, há uma coisa que é importante falar até para os empresários, principalmente quando é negócio próprio. Nós nos esquecemos de nós. E estamos sempre para o trabalho. Mas chega uma altura que o teu corpo precisa de ti. E quando precisa, ele depois já não avisa. Já não tens muita coisa a fazer. E a família, muitas das vezes, pelo poder econômico que tu estás a oferir agora, não, mas aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Eu cheguei a isso, não. Mas o número estava lá. Eu dei o número numa entrevista e o número era aquele. Por isso é que eu disse que não ganhava. Yeah. O número? O número do que eu ganhava foi dito em televisão e as pessoas nem associaram que era do trabalho antigo. Imagina uma pessoa que ganhava aquele dígito para largar tudo e Se começar. disseres mais uma vez, vou ser obrigado a perguntar. Vou ser obrigado a perguntar. Vamos seguir. Vou ser obrigado Já a perguntar. Já sofri um assalto, não posso mais. Hã? Já sofri um assalto, não posso mais. Não, mas também não tem por que assaltar. Agora já não recebe aquele valor. Eu já não recebo aquele valor. Recebi. Aí está falando do passado. Agora está a gerir 100 pessoas é mais E complicado. falaste mais uma vez. Então vou ser obrigado. Não, eu Mas acho era que um valor muito alto? para Não. Angola era. Ah, para Angola. Epá, eu também seja a visão de quem está a trabalhar, mas eu conheço a tabela salarial de Angola, a nível dos cozinheiros. Né? Hoje temos mais chefes executivos que, vou lhe dar um exemplo, uma empresa de aviação paga 2 a 3 milhões em Angola. É um Mês? cozinheiro, sim. Um cozinheiro-chefe, não é um cozinheiro de base. Um só chefe pode tirar, as pessoas sempre falam de números, eu acho que as pessoas têm de saber número para Sim, incentivar sim, sim. Mas a e trabalhar. também... E uma coisa é certa, Nário, não precisas dizer números exatos, por exemplo. Tu podes aproximadamente. dizer, não, Sim, não, dentro ou do podes teto. até dizer, imagina, porque acho que funciona assim, né? Tem uma range Yeah, de valor sim. e pode chegar entre X a Z. Agora, Sim, o chefe executivo depende da empresa, não estou a dizer restaurante médio, mas vai, empresas de aviação e os grandes hotéis, que também são raros ter chefe executivo angolanos, mas o que lá estão, chegam num teto de quase 5 milhões. mas tipo, por exemplo, nós estamos a falar de 5 milhões, como se fosse um valor estratosférico. Há pessoas a entrar para o mercado do oil and gas, Ganham cujo valor de entrada é exatamente esse, 5 milhões, por exemplo. mas o nosso setor ainda é o mais pago. E estou a dizer isso como gestor e com alguém com cota no segmento. Nós ainda temos os salários mais baixos da África. A nível de Em pagamento de Angola? salário. Sim, o Congo paga melhor. Um, Um chefe executivo no Congo ganha melhor. Cape Town não se fala. Qual é a range, por exemplo, num Congo ou uma Cape Town? Um Congo que eu trabalho, que eu faço, eu chego a 9 mil dólares mês. Mas é o que eu estou a dizer, é muitos anos de trabalho. Tens de ter carreira consolidada e com provas palpáveis que você chegou nesse nível de chefe executivo, não da internet, mas é chefe, onde é que tu passaste e o que você trouxe. Por exemplo, Cape Town, desculpa, Cape Town é ainda superior a esse sim, eles valor. têm as melhores escolas. Lagos também tem, que é o mercado que eu quero muito agora. Interessa-me a Nigéria. Eu sei que eles são muito fechados para estrangeiros, mas é o mercado que me interessa. E os meus clientes, eu disse a mesma coisa. Que quem quiser investir agora em gastronomia, tirando a Namíbia, que eu conheço bem, eu aconselharia a Nigéria. Por acaso muita gente tem falado bem da economia Tem voz nigeriana.
Não, até porque é enorme, aquilo é enorme. Enorme. Sim, Tipo, eles é têm, super eles rico. têm muito consumo Agora, interno. se calhar depois é ter a capacidade de adaptação cultural para poder enfrentar o mercado, não é? Não me A pagam, tu já não não me tem. pagam, eu vou gerir, mano. Yeah. Eu sou muito, eu digo a todos, eu trabalho com muitos jovens, e eu digo às pessoas o seguinte: quando queres chegar ao nível de gestão hoteleira, tu não podes olhar para a esquerda nem para a direita. Você vai com sentido de missão. Cumpre regra, cria parâmetros bons, métodos eficazes de trabalho e põe a funcionar. Ok? Vais adaptar se for Angola, Namíbia, os Emirados, mas tu tens que ir com sentido de missão para dar um resultado. Por isso é que eu sou muito exigente. E as pessoas que me contratam, que hoje deram-me cota de trabalho, sabem, ou de rendimento, desculpa, sabem que todo lugar que eu entro, Fábio, acredita, eu não vou para perder. Então deixa só perceber, Nário. Tu tens várias fontes de renda. Tu podes ser contratado como chefe executivo, que é para fazer, por exemplo, um menu privado. O Fábio vai dar um jantar em casa Sim. e quer ter um grupo de amigos e pode contratar para esse serviço privado. Certo. Tu tens o serviço de chave na mão, que é montar, caso novamente o Fábio, eu vou usar muito o Fábio, porque o Fábio é o único amigo rico que eu tenho, então Vai vou fazer falar transfer muito de dinheiro, dele. é melhor dar uma Yeah. parte. Não me Então, assaltem, por favor. Eu ando Então o com Fábio, segurança. então o Só para Fábio avisar. tem dinheiro e quer investir num restaurante, assim como ele falou no início, né, que ele quer abrir mais só um restaurante. Ele pega, contrata o teu serviço onde tu vais montar toda a estrutura do restaurante, desde quem vai fazer o recrutamento das pessoas, o financeiro, a pessoa que vai trabalhar como atendente de mesa, tudo. Tudo. Tu formas, projeto-chave na mão, durante algum tempo, dás-lhe esse processo de assessoria durante algum tempo, até aquilo começar a ter rentabilidade. Pronto, esse é outro serviço. Depois tens mais um outro que é... Eu formo garçons de alto luxo, formo funcionários para residências oficiais, por exemplo, vão receber novo embaixador acreditado em Angola. A forma de gestão dessa casa, de uma casa do embaixador, não é a mesma gestão das nossas casas. Pô, estou aqui a pensar. Então, eu, Nário, vou desde o empregado de base que lava uma roupa até o serviço de mesa, tudo. Eu te entrego a casa do embaixador, a residência oficial, do embaixador acreditado aqui, pronto. Eu Quanto entreguei. tempo demora essa formação e esse Depende do projeto? tipo da capacidade das pessoas também. Porque os embaixadores também não vêm com a mesma missão, nem os nossos vão com a mesma missão. Há embaixadores que têm uma vida tipo, íntima, mais privada. E há embaixadores que têm a residência como a casa mesmo do país deles. Eles recebem na residência deles os brunches, os almoços e muitas delegações na própria casa. Eles não vão para o hotel. O hotel é coisas muito específicas. Então o pessoal que lá trabalha tem que ter treinamento específico. Então eu acabo por ir por aí. Por isso é que algumas vezes eu viajo para poder formar em casa de alguns embaixadores. Nice. Isso é muito fixe. Yeah. Sim, e a parte boa é que para quem quiser contratar esse tipo de serviço, o link está aqui na bio, a descrição, vamos ter, vai conseguir aceder à página da Fazenda, à página do próprio Nário. Sim. E contactar diretamente, entrar em contato, com certeza o Nário vai poder atender e dar mais informações, não é? Com muito gosto. Nário, tu já és chefe executivo há mais de 10 anos, não? Não. Eu sou cozinheiro profissional há mais de 10 anos. O título de chefe executivo é o que eu exerço dentro desse restaurante. Eu sou cozinheiro profissional. É como médico. Tu és diretor do hospital. É como nós na cozinha. Só que as pessoas todo mundo chama, não, chefe executivo. Não, o chefe executivo é um cargo que tu tens dentro da cozinha. E nesse momento tu tens na mão a gestão de 3 restaurantes. Sim. E montei vários o ano passado. E é o que acontece. E é uma questão que me fizeram num lugar que eu fui jantar e a pessoa disse, mas como é que tu não apareces e tens trabalho? Fábio, nem tudo pode ser tão visível assim. Há clientes que não querem. Hoje eu já posto mais, já saiu mais, mas sempre estive a trabalhar, dentro e fora. Há uma coisa que me desperta sempre muita curiosidade, desculpa Fábio, que é qual é o processo? Como é que nasce um prato? Como é que tu idealizas, por exemplo, um prato? Como é que é esse processo? Eu ainda sou um menino na cozinha, na forma de pensar. Por que eu digo isso?
Essa chips está aqui, eu sonho com ela, eu sonho com o formato, eu Faz sonho, mais chips. Eu não quis abrir. Então, eu quis sonho abrir. Mostra na câmara eu sonho com a quão gostoso é que textura, isto. eu sonho com a textura, eu sonho com tudo. Vou lhe dar o exemplo. Nós comemos arroz de marisco de todas as formas. Já comemos em Lisboa, comemos aqui, comemos em toda a parte do mundo. O que é que eu disse na fazenda? O que é que o Fábio, se for ao restaurante, vai comer nesse arroz de marisco que não há? Tipo de arroz, cremosidade, tempero fresco, marisco fresco. Então eu idealizo aquilo que eu gosto, primeiro o que eu gosto, e depois estudar o cliente que eu quero. Porque o cliente que vai para a fazenda são pessoas que conhecem muito bem o que querem. E há uma saturação a nível de prato em Angola. Quase todos os restaurantes cozinham a mesma coisa. Então eu sonho com o produto, a técnica de confeccionamento, o empratamento é que vai mudar tudo. Então, por isso que eu digo, eu sou mesmo sonhador. Eu tenho um evento privado, eu sonho esse evento, Fábio. Eu vivo esse evento até acontecer. Para ter noção, fiz 6 casamentos no ano passado. Como chefe privado. Não com a fazenda ainda, como chefe privado. Então, eu tenho um cliente específico e cada vez mais. O processo é diferente, ou seja, cozinhas para um casamento onde tens que cozinhar em altas quantidades e para esse tipo de jantares em que o prato é aquele bonitinho, é tudo gourmet, tudo muito bem pensado, é completamente diferente. Perde-se alguma qualidade na maneira como cozinhas ou não podes apresentar o mesmo tipo de prato? Não, Como é que é? não perdes qualidade. Não perdes qualidade. Muda o conceito. Tu tens o serviço à la carte e tens o buffet. O que muda é a quantidade e a técnica usada para diferentes ocasiões. Sim, porque há clientes que podem ter, por exemplo, um chefe executivo a preparar o menu deles Sim, e exigir que tenha, por exemplo, um tipo de corte de carne, só que tem que estar predisposto a pagar por aquela carne, né? Exato. o A serviço carne, encarece consoante o gosto do o cliente. tipo, e o tipo de, O tipo de produto a ser produto. usado. O tipo de produto a ser Não, usado. a minha questão era mais no sentido de, por exemplo, o mesmo prato Sim. eh, Sim, a tua ter que questão, ser né? cozinhado em Sim, grande não, escala, se perdia-se. Há pratos que não vais fazer em grande escala, porque há pratos da carta que não cozinhas em grande escala. A redução é a mesma, não pode ficar muito tempo no maio-maria porque altera a textura da carne, altera o sabor, então varia. Por isso é que os menus não são iguais. Não são iguais. E depois lá está. Eu hoje cozinho, tens que gerir o evento. Fábio, eu penso em tudo. Eu penso em tudo. Quem vai servir, como vai servir, a temperatura, ambiente da sala, tudo. A história tem que ser contada toda. Isso é muito bom. Yeah. Ou seja, o cliente vai para contratar apenas um serviço, mas recebe tudo pronto. Ou seja, como o Edson diz, chave na mão, Yeah. tudo Sabes por que eu bonitinho. faço isso? Hoje, por ter a imagem um pouco mais exposta, se eu aceito qualquer projeto para fazer, o erro não vai num outro contratante. Ah, mas eu não tal que fez o evento. Não fui eu. Eu fui contratado pelo buffet. O buffet estava bem feito. Mas o empregado que serve não era meu. Então, qualquer evento que eu vá servir, o garçom tem que ser meu. Ou seja, tu já tens uma equipa para esse tipo de eventos. Sim. Eu tiro freelancer dos hotéis de Luanda. Prefiro pagar caro, mas prefiro garçons ou maîtres que já estejam na indústria a sério. agora, eu queria trazer aqui uma questão, Nário, que eu acho que não se fala muito, mas eu gostaria de trazer. Tu sofres algumas discriminações pelo facto de seres, por exemplo, chefe negro, em detrimento, por exemplo, de um chefe branco. Se tu exigires um determinado cachê, olharem para ti e se calhar porem-te num pedestal que acham que tu não estás pelo facto de tu seres negro, em detrimento de um chefe branco, Mas sofro mais aqui. por investidores negros. Mas tudo bem. Eu sofro mais, mesmo. É que eu digo disso ao Fábio, digo assim: todas as provas estão lá, todos os meus trabalhos são públicos. Uns não, porque os clientes não permitem, mas ainda até hoje é da mesma forma. Vou dar um exemplo. Eu fui a Singapura, pronto, fui convidado, ligaram-me, vê o que é que acontece. Tudo bem, o chefinário, quem fala? Olha, estamos a ligar de Singapura, queremos o intercâmbio de 7 chefes de diferentes partes do mundo, mas ligamos em 5 pessoas, 3 delas disseram que tem uma pessoa que pode ir nesse lugar, Onário. Quem é? Não podemos falar. E 2 delas disseram que não adianta ir porque o chefe é arrogante. O arrogante é já tu. Ah, ok. Mas não era isso, é por causa das pessoas que a gente trabalha e a exposição que no privado a gente tem. Eu fui para Singapura
nunca fui recebido em nenhuma cozinha como receberam-me em Singapura. Fiquei 3 noites em Singapura. Depois fui a Macau, fiquei 15 dias. Fui o primeiro negro a estar numa universidade de tecnologia e hotelaria e turismo. Em 100 anos, que a universidade existe. Estás a ver, a restauração lá está há 100 anos. Primeiro negro, preto, a lá estar, e voltamos com 2 prémios. E levei só o catato. E fui convidado novamente. Só que a agenda não batia. Eu poderia fazer lobby e cobrar no outro chefe angolano. Eu pus 2, uma chefe e um artista plástico, sem cobrar absolutamente nada no meu lugar. E eu sei o cachê que é dado, não é barato, não é pouco. E tudo para levar o nome de Angola, mas não foi matéria cá. Então eu digo, se eu volto com 2 prémios daquele país que mostram um evento que eu mandei vídeos, o presidente do país esteve presente, fui chamado no palco com a delegação, com tudo, e chego no meu país, não há nem sequer o interesse de ser ouvido, mano, tem que ser muito forte para continuar a trabalhar. Eu tinha tudo para não ver em Angola mais. Mas eu acredito que é possível fazer as coisas aqui. Mas continuamos. Além disso, obviamente que isso é muito triste para já, Sim. porque o país faz-se com as pessoas, todas as empresas. Nós somos empresários e sabemos a importância do capital humano no desenvolvimento do resultado final. Angola precisa dos profissionais, principalmente aqueles de excelência, que é o teu caso também, até porque contribui bastante para a formação de muitos mais e continuamos aqui a crescer. Mas quais são as outras, como é que eu posso dizer, dentro deste mercado, quais são as outras questões que tu identificas como grandes problemas na hora de trabalhar? Ou seja, o ano passado abriste mais de 30, não é? Restaurantes? Não, abrimos a mesa da fazenda com um cliente e abri mais 2 com clientes. Sim, exatamente. São 3 restaurantes abertos. E Sim. Com nesse, investidores diferentes. Com investidores diferentes. quais são as maiores dificuldades que tu encontras na implementação desses projetos? Sócios. Um deles. Estrutura societária? A estrutura societária. Por quê? Se a pessoa não sabe onde está a investir, o que está a investir e como funciona esse investimento, dificulta, Fábio. Por qual razão? Se eu tenho um gestor gastronômico, o que é que essa pessoa faz para mim? Dá-te um relatório, faz uma análise de viabilidade, um estudo de viabilidade do teu negócio, se ele funciona ou não, a nível da restauração, no meu caso, vai-te fazer a contratação dos profissionais específicos para aquelas áreas para poder montar o restaurante. Se um dos sócios ou os sócios não percebem que esse processo é normal, que para tirar uma rentabilidade ou um lucro leva X de tempo, que o valor de investimento é preciso escolher qual é o nível de restaurante, qual é o conceito, tu já começas a ter dificuldade para poder executar. Começas a ter barreiras. Mas espera aí, ele está a escolher prato caro, mas tem qualquer prato. Não, não é qualquer prato. O Fábio não vai comer em qualquer prato e pagar uma refeição de 30 mil kwanzas, 25 mil kwanzas. Então, um dos pontos é a estrutura de sociedade e depois vem que nós temos déficit muito grande de profissionais. Temos carência de profissionais locais. Já há muita gente boa a trabalhar, isso eu não vou negar, mas que ainda temos muita dificuldade para encontrar profissionais. Este é um dos pontos. Tem muita dificuldade. Então acabo por estar a formar sempre. Eu acho que não se cobra se tu não formas. E depois ainda tens aquela questão de que estás constantemente a formar, porque o profissional recebeu um bocadinho da formação, pensa que já está bom, parte para um outro processo e nem sequer sedimenta a sua própria formação, não tem aquele processo de entender que é um percurso, deixa-me beber mais deste profissional e continuar a crescer. Ou seja, é só um bocadinho, as pessoas estão sempre a beber no superficial e depois pensar que já... Mas há uma coisa boa nisso, Fábio, que eu lhe vou dizer o seguinte. Eu servi alguém que é uma das pessoas que eu mais admiro a nível de investimento. E essa senhora disse uma vez, eu tenho muita sorte em convites, Fábio. Tenho muita sorte. Hoje eu falo mais porque o antigo segmento era bom que eu não fosse exposto, porque senão não conseguia muito trabalho. Essa senhora disse uma vez o seguinte. No primeiro dia que eu fui cozinhar, não tive contato direto, mas no segundo convite, porque eu morava nesse país, ela disse-me o seguinte: tu só és muito bom quando a pessoa que sai das tuas mãos consegue ir lá fora e ser melhor do que era. Entendes? Eu, Nário Tala, não tenho problema algum com o meu funcionário, dos 100 que temos nos 3 restaurantes,
vai embora e seja bom de fora. Porque qual é o legado que eu vou deixar? Ele saiu do Nário tal lá. Entendes? Eu vou formar 1000. Mas onde ele for, há uma pergunta que o Fábio vai fazer. Onde é que trabalhaste antes? Como é que tu és muito bom? Não, foi o chefe fulano. Acabou. Ele vai ser o meu próximo cliente. Mas é isso que eu estava a dizer. Geralmente as pessoas agora aqui não têm a paciência de ficar bom. Ou seja, saem, Sim. saem antes. Ou seja, Sim. porque pensam que já estão Já estão no parados. nível. no nível. É aquela velha temática que se diz sempre, né? As pessoas estão com muito pouca potência em servir. Yeah. Quando deveriam, se calhar, pensar em servir um pouco mais, porque quanto mais tu serves, ou quanto mais tempo tu te dedicas a servir, mais tu bebes das pessoas. Certo. E as pessoas às vezes não aprendem muito mais porque servem pouco. Sim. Acham que o pouco que já beberam de certa pessoa podem ficar com a falsa ideia de que já serviram demais, já sabem o suficiente e decidem arriscar por si só, e depois mais à frente acabam por tropeçar porque descobrem que na realidade ainda não sabiam nada. quase nada. Yeah. Porque, conhecimento é infinito, né? Busca sempre. Mas eu tenho uma questão para ti que é, Nádio, hoje em dia, visto que tu já abriste ou foste contratado para abrir vários restaurantes, qual é o timing a nível de break-even? Ou quanto tempo é que leva para um dos restaurantes, por exemplo, dos que tu já tens em carteira, que tu ajudaste a abrir a nível de investimento pessoal? Em quanto tempo é que eles atingiram o break-even, por exemplo? O último, em 6 meses, já estava a dar alguma coisa. Vou dar um exemplo prático. Estás em 6 meses de abertura, sem financiamento, pagas salário acima da média e tens um lucro líquido em 6 meses de mais 50 milhões. Em 6 meses? Yeah. A restauração aqui. Parece mentira. De mais de 50 milhões? Ou estou no negócio errado? Um bate nas costas. Aí estão por aí. Negócio Mas errado. aí estão por aí. Hã? Aí estão por aí. Tem que ser muito disciplinado nas finanças. A sério? Tem que ser muito. E o que é que acontece? Eu nos restaurantes não trabalho com o dinheiro. Nenhum dos projetos que fui contratado, nem os que eu tenho cota, eu trabalho com dinheiro. Eu tenho uma tabela que eu controlo toda a produção e o que entra a nível financeiro. Tivemos 30 jantares privados. Eu sei quanto é que custou. Então eu sigo ou mapeio todos os Tu rendimentos. segues os pratos. Não, eu sei o lucro, o Custo. dinheiro, o custo fora da produção. Eu sei o que é que o restaurante ganha. Porque se eu não tenho essa noção, eu não tenho como gerir os alimentos lá dentro. Nem as equipas. Há um que fechou com... Que esse estamos a terminar agora o contrato. Terminou e é um restaurante que não está numa zona privilegiada, como esse que eu disse. Fechou com 16. Não, Isso é após todos os... não, com tudo. Salário, 13º, tudo. Líquido. Tá ótimo. Por isso é que eu disse que aquele valor, se for para, e eu repito sempre, se for para me pagar desta forma, para estar fixo, prefiro continuar a consultor. Né? Continuo consultor, continuo a cozinhar e continuo a gerir empresas. Porque não podemos ser todos donos de restaurantes. Vocês precisam de mim, então eu tenho que estar aqui para trabalhar. Sim. Fábio vai contratar. Não, mas Já está pago. não, mas é sério, a restauração é algo que eu gostaria, estava a dizer aqui no início, vocês não ouviram lá em casa, mas nós estávamos a falar antes de começarmos o episódio, e que eu gostaria de abrir realmente um único restaurante, mas não por agora, ou seja, mas lá para frente, aos 50, aos 55 anos, para ser o meu xodózinho, percebe? Tipo, algo que a princípio também não será propriamente o Fábio a gerir, e espero que seja já a minha equipa Sim. de gestores e a fazer acontecer. Só dou um conselho nisto. Faça como esta senhora me disse. Então, eu acho que estou a conseguir muita coisa. Porque se não olhas para os outros que já conseguiram, porque eu não olho só a gestão no segmento hoteleiro, eu olho nos que tiveram resultados reais. Pessoas como os senhores que estão aqui a fazer um podcast, que para mim sucesso é isso. Mas essa senhora em específico diz a mesma coisa. Consultores. Busquem consultores. Não estou a dizer alguém que acordou e diz, não, eu que disseste muito bem, todo mundo, ninguém mais quer sentar para aprender. Então, pessoas que realmente foram júniores
depois passaram a séniores e hoje têm resposta daquilo. Vocês têm prova que essa pessoa apresentou resultado. Se fores abrir um restaurante em Angola, em Luanda ou em qualquer parte do mundo, busque consultores. Por menor que seja o negócio, o risco é menor. Porque o consultor vê o que tu, investidor, não estás a ver. Eu, Nário, consigo te dizer, olha, vais abrir aqui onde estamos localizados. Mas qual é o público-alvo? Porque em Luanda, não, está na cidade. Quantos restaurantes faliram na cidade? Não, o restaurante está localizado na ilha de Luanda. Quantos faliram? Fábio, contas aos dedos quantos restaurantes tens de 20 anos em Angola? Yeah. Mantiveram o nome, mas faliram, abriram. Mas quando, como um Joe's Beer House na Namíbia, que está há 30, 40 anos, quantos? Yeah. Então, É, Em realmente Angola é um não tem nenhum exercício. restaurante com mais de 20 anos. mas a consistência, manter o level, estava no mesmo nível que nós temos, por exemplo, um que eu gosto muito, é italiano, acho que foge-me o nome agora. Aqui? Não, fora. E ele está. Esqueci-me o nome, mas eu gosto muito. Depois vou-vos recomendar esse restaurante. Está há 30 anos no mundo, 30, 40, 50 anos. Mas o nível é o mesmo. O que acontece em Angola, podes até ter o restaurante, acho que alguns de 20, 20 e poucos anos. Mas por que é que não tem a mesma qualidade? Por que é que ele não tem consistência para manter? Que não há uma cultura gastronómica. As pessoas abrem, muitas das vezes, que é moda, muitas das vezes porque é um dinheiro que tinham para investir e nem sequer acreditam naquele ramo e depois não mantém-se. Nós temos casas realmente de 20 anos, mas quantas? A qualidade é a mesma? Isso é que difere. Porque nós, quando tivemos mais de 20, 30 restaurantes abertos há 20 anos, mas com a qualidade top, aí vamos começar a falar alguma coisa. 3 anos é pouco para falar de um restaurante, 5 anos é pouco. Temos que ir mais. Cipriani. Ok. O restaurante italiano, não? Cipriani. Para mim é um dos melhores do mundo. Depois vem o Selavi. E eu comecei a seguir a estrutura. Eu tive também a fazer a formação no Selavi, do Dubai. E não é igual, Fábio. Não é. Nós ainda temos que crescer. Os empresários têm que entender que para o negócio é para tirar o dinheiro, mas têm que começar a deixar legado a nível da restauração. É possível, na tua opinião, eu gosto de fazer perguntas polêmicas, é possível tu enriqueceres em Angola sendo chefe? O que consideras riqueza? Vou voltar à pergunta. Não, a perspectiva de riqueza é mesmo na tua base. Porque, por exemplo, perspectiva de riqueza para mim é uma, para o Fábio. Sim, se na calhar minha. é outra. Na É tua. possível. Rico não sei, mas tem uma vida estável. De você dizer, viajas 3 vezes ao ano, depende se tem família ou se não tem. E se tem os luxos do Fábio, né? Se não tiver. Pô, eu sou o mais simples da mesa, entretanto. Mas não sei rico, mas há muita gente a fazer muito dinheiro. Porque depois chega o nível que tu também tens a tua rede de contacto, que tens os maiores eventos do país, tens as maiores galas do país, e tu depois também é o ciclo que tu frequentas e o nível que tu atinges. Rico de bilionário, em Angola ainda não sei. Só se Não, bilionário em Kwanza não. Isso aí, mais simples, mas. Sim, mas bilionário. Está a falar bi mesmo de bi, do universo. Isso Não, aqui mas não bi tem, do né? universo de dólar ou bi de Kwanza? Dólar sempre. Tem que ter moeda. Dólar. Eu acho que tu vives muito bem e há gente com muito dinheiro, chefes angolanos na restauração. Porque há uma coisa que eu digo, aparentar uma coisa, ter é outra. Então eu ainda não conheço um cozinheiro que ficou rico, literalmente, da restauração. Rico, falar só vive da restauração. Chefe, Esse ainda não. não conheço. Pode ter, mas eu não conheço. Agora, que as pessoas estão a fazer muito dinheiro, muitos chefes estão a fazer muito dinheiro lá. E tu nunca te passou pela cabeça, por exemplo, abrir a tua própria linha de restaurantes, 100% teu? Ou de produtos. Ou de produtos, porque, por exemplo, isso é batata, né? A batata, Essa batata foi criada por ti. Sim, é um corte básico, uma lâmina. Tá bem, mas básico ou não. Foi. Pô, a batata Sim. tá boa, meu prova. Já passou-me. E eu que eu digo, Fábio, eu ouço muito. E eu tenho um privilégio de conhecer muita gente boa. E eu entendo que há ciclo para tudo. E é o que o nosso companheiro disse muito bem. Temos que aprender ainda. Eu não tenho sede de ter um restaurante. Ainda preciso aprender muito. Porque quando tu viajas e começas a ver gestão hoteleira lá fora, de verdade, fornecedor.
a fazenda que dá o alimento, o empregado. Temos quantas escolas de hotelaria? Yeah. Então, Aqui nenhuma. acho que tem. Aqui, Vá, duas. eu por Yeah? acaso não conheço. Tem HC, qualquer coisa em Talatona. Tem mais uma nova que abriu. Nunca visitei, mas sei que existe. E estão nas redes sociais. Mas não sei qual é o rigor. Podem ser muito boas, porque eu já vi chefes bons a administrarem lá. Mas com pouca expressão. Tu sabes que a minha formação universitária é de hotelaria. Boa. Eu é que nunca acabei depois por seguir a própria profissão, mas eu formei-me em Lisboa, no ISEC, e fiz 3 ou 4 anos de gestão hoteleira. Ainda tive a dar consultoria a um hotel familiar, em Kikuchi e tudo mais, mas foi apenas um ano e meio, e depois fui para o mercado financeiro, estou como empresário, estou aqui a andar, ou seja, também um bocadinho bem versátil, mas foi pela hotelaria. E aquilo é, hotelaria não dorme. Não. O pessoal da hotelaria passa um bom bocado porque aquilo que tu estavas a dizer é constantemente requisitado e tudo mais. Então, tu estás cá, estás baseado cá. Qual é a tua perspectiva para os próximos 5 anos para ti? O que é que tu estás a desenhar para ti? Olha, eu não diria 5. Outros já não conto muito a longo prazo. Eu 1, 2, máximo 3. Eu gosto de resultado, eu gosto de movimentar, eu gosto de gerir pessoas, gosto de gerir projetos. Eu posso sair de Angola a qualquer momento, Fábio. Eu já não adianta eu estar a dar rodeios, nem em entrevistas, nem em clientes. Porque, vá, nos próximos 2 anos, com um projeto muito bom fora de Angola, eu iria embora. Se é para dar o nome a Angola, eu tenho que sair, então eu saio, Fábio. Então me vejo fora de Angola, mas não de forma de emigrar por si só. Só com um projeto, né? Puxaram-me para um projeto e fazer projeto lá fora. Assim vou. E depois regressa. Sempre. Eu posso morar fora muito tempo, depois tenho que vir descansar e respirar e ter combustível. Mas nos próximos 2 anos ainda me vejo fora de Angola. Ou a sair muito. A viajar muito. Eu acho que é o que eu quero para esse e os próximos 2 anos. Se calhar uma coisa que eu poderia atravessar-me e dizer que eu gosto muito da ideia de produtos. E vocês, os chefes, vocês têm essa capacidade de criar vários produtos. Sim. Só que infelizmente vocês criam, mas muitos desses produtos que vocês criam ficam apenas dentro das cozinhas. Sim. E essa que é a parte que eu considero chata e errada da maior parte de muitos chefes. Porque vocês, imagina, tu tens esse produto entrega a pessoa certa. Esse produto pode chegar à mão de todo angolano. Então todo angolano pode provar um pouco daquilo que é a qualidade da arte de produção do Nário. Sim. E por que razão é que muitos de vocês acabam por nem sequer decidir criar, por exemplo, esses produtos, quando vocês na realidade já criaram muitos desses produtos? Sim, falo dessa batata, mas eu aposto que tu crias várias tendências de molhos dentro da preparação, do confeccionamento das refeições, e o que é muito normal. Então, o desafio, se calhar, para uma pessoa como tu, experienciada, viajada e que vivencia várias gastronomias, seria se calhar esse. Porque isso até poderia dar uma excelente fonte de renda para ti. Por quê? Porque tu podes desenvolver naturalmente um projeto cá ou fora. Sim. E saís do mercado por 1 ou 2 anos. E do mesmo jeito que muitas vezes tu és contratado por alguém que é para tu poderes executar ou implementar um projeto como esse, tu podes fazer o inverso. Sim. Que é contratar alguém que seja competente, que é para poder pegar um produto que tu desenvolvas e pô-lo, por exemplo, à disposição de várias pessoas. Porque eu não vejo, nunca vi nenhum chefe angolano
E existem muitos, e se calhar alguns muito bons, Sim. que poderiam pegar e desenvolver molhos, como por exemplo aqueles homens da Nando estão a desenvolver Sim, sim. cada vez mais molhos e põem dentro das redes de supermercado. Como é que nós não temos produção local de molhos? Mas Isso agora tem a pergunta. E eu gosto dessa parte da nível de investimento e empreendedorismo. Esses países que criam, e vamos falar da Nando, os países africanos, né? O dono é indiano, até onde eu sei, ou sócio maioritário. não. Não? Não é indiano? O negócio foi fundado por um português e um sul-africano. Ok. Mas esses donos desse projeto estão num país que é a indústria. Por exemplo, eu só perguntar que nós não temos molho de tomate nosso. É agora que está a ter. Mas tu não tens a origem do molho. Lá fora, tu encontras o molho fresco. Está lá escrito quem assinou. Se eu não tenho uma indústria para poder lacrar o molho, as patentes, o processo para tu legalizares a comida, é a demorosidade dos processos. Porque mesmo que eu tenha que procurar investidor para ter um bom molho, um bisca, que tu vais chegar em casa, vais pôr numa massa de marisco, já está top. Qual é o processo para licenciamento dessas marcas? Quanto tempo tu levas para poder constituir uma empresa para pôr esse produto alimentar no mercado? Não, mas eu hoje, não defendendo, Sim. não defendendo o nosso governo, porque eu sei que o nosso governo tem, pronto, tem algumas dificuldades, Sim, o que é sim. normal, e eu acredito que todas as realidades têm as suas indiferenças. E Angola não é muito diferente de qualquer outra economia. Nós temos que aprender a fazer as omeletes com os ovos que nós temos. O nosso contexto atual permite-nos fazer. O problema é que às vezes nós é que criamos aqui ideias com base nas realidades que nós já estamos habituados a ver. Então nós já definimos um nível de produto que se calhar põe-nos muitas reticências em querer fazer. Eu vou-te dar um exemplo. Quando eu fundei o meu projeto, inicialmente nós importávamos as fragrâncias. Importávamos. E durante muito tempo continuamos a importar. Mas chegou uma altura que eu vi que o nosso grande diferencial seria produzi-la cá. Porque quando tu produzes cá, independentemente da forma como tu vais começar a produzir, tu tens que começar a produzir. Nós temos que começar de algum lugar. Nós quando começamos a produzir, eu produzia à mão. Eu próprio pegava uma vara e metíamos, por exemplo, em panelas. Eu usava uma máscara e eu ficava ali a mexer. Eu fazia isso. Depois de um tempo começamos a evoluir. Hoje nós temos batedeiras que não precisa de lá estar ninguém que é para poder fazer, por exemplo, a mistura dos aromas. Pronto. Isso tudo eu estou a dizer para quê? Nós temos que começar com base na realidade que nós enfrentamos Certo. atualmente. Sim. E o meu desafio para vocês, chefes, é mesmo esse. Tipo, ok, nós não temos, se calhar, uma produção muito acérrima em relação, por exemplo, ao tomate. Como é que o tomate vem? Qual é o tomate de que parte da província? Se calhar, cabe a cada um de vocês começar a ir estudando geograficamente qual seria a localidade no nosso país que te pudesse fornecer o tomate que te desse, se calhar, O melhor sabor. o melhor sabor que pudesses utilizar no teu molho. Esse é um desafio. Não, saímos já daqui com a sociedade. Tanto os empresários à minha É frente. isso que eu ia dizer agora. É que da mesma forma, o que é que acontece? Eu ouvi com muita atenção aquilo que estavas a dizer e eu posiciono-me da seguinte forma. Eu acho que isso não tenha que ser propriamente um trabalho dos próprios chefes. Há chefes que estão talhados para desenvolvimento de produto e depois não conseguem aperfeiçoar outro tipo de áreas. Mas, por exemplo, no caso dele, ele acabou por aperfeiçoar mais em termos de consultoria, em implementação do próprio projeto, em termos de restauração e entrega de produto, ou seja, não propriamente para a indústria. E então, o que é que nós falamos bastante aqui com os outros convidados. E uma das coisas que a gente fala é a questão sobre os recursos humanos, a própria capacidade das pessoas. É o mais difícil. O talento tem ido para fora, porque essas pessoas que se calhar têm a capacidade de conseguir reunir e trazer um produto dessa natureza, onde tu vais fazer toda a parte de indústria, de produção e tudo mais, o chefe só tem que entregar a fórmula e tudo mais, tudo o resto é depois controlado por um gestor que está talhado para isso e que está
disposto a desenvolver esse determinado produto, aí acontece. No Brasil isso acontece com muita frequência. Sim, mas é exatamente isso. O chefe, ele apenas cria a fórmula. Se ele tiver interesse e ele chegar, por exemplo, ao pé de mim e me disser: olha, eu confeccionei essa batata e eu aí temperei de uma maneira que, pá, eu provei a batata, gostei. Todo mundo aqui no estúdio provou a batata, gostou. E eu digo a ele, lanço-lhe o desafio: tu gostarias de produzir isso? Epá, vou-te ser sincero, não sei. Se ele disser: eu gostaria, mas não sei como, eu tenho como abraçar a ideia dele. Porque ele pode não saber como, mas eu sei como transformar isso para um produto que chegue facilmente a todas as casas angolanas. É mais fácil para mim isso. Para ti pode ser, se calhar, um bico-dobra. Assim como para mim é um bico-dobra desenvolver o tempero adequado para essa batata poder estar tão deliciosa quanto está. Porque testes a se fazerem, tem que ver a qualidade da batata, Então, tudo. eu conheço o produto depois de estar dessa maneira. Mas tu conheces o produto até estar assim. Então, o desafio que eu trago, muitas vezes, para provocar, é um pouco na base de tu começares a pensar nisso como um produto alternativo. Porque tu já tens o produto. A ideia é só pegar neste produto e transformar. Mas é uma ideia Não que queres tem que fazer encontrar. sozinho? Perfeito. Encontra os parceiros. E é aí aquilo que tu disseste há Já estão bocado. aqui. Yeah. Aí é muito mais fácil, porque tu só tens de dizer, olha, o molho é este. Yeah. Perfeito. E tem uma coisa, nós temos pouca cultura de investidores. Há um convidado vosso que esteve cá, por acaso eu conheço, que está no ramo da informática. Ele tem uma empresa, o Firmino. Sim, sim. E ele disse uma frase aqui muito boa, eu disse algo muito bom. O problema é que os investidores que estudaram, essa geração, estudaram negócio. E encontrar investidores para algumas coisas ainda é muito esquisito para alguns. Mesmo até dentro da restauração, explicar ao investidor que um forno bom são 10 milhões de kwanza, não bate na cabeça dele. Nós temos cozinha de 500 mil dólares. Há cozinhas mais caras. E se andares aqui em Luanda, poucas cozinhas são profissionais. Porque ninguém te vai dar 300 mil dólares para montar uma cozinha. Mas a cozinha, depois é sala, depois é prato. Não estão dispostos para esse segmento. Então, esse tipo de investidor são pessoas muito específicas. Tens de estar em mesas muito específicas para lhes fazerem entender. Porque antes da máquina, tens de ter a zona privilegiada, tens de ter o espaço privilegiado, as rendas não são baratas. Entende? Quem investe na hotelaria em Luanda tem que estar consciente de todos os riscos. Por isso é que eu perguntei-vos, mesmo cá no centro da cidade, quantos restaurantes conhecem? 5 restaurantes estão há 20 anos sólidos, que mantêm o mesmo Eu só padrão. venho um à cabeça, não digo por causa da publicidade Sim. gratuita, Sim, não nos pagam, mas não nos pagam. só vejo um realmente. Com a que me mesma vem. qualidade, Opa, com o hoje mesmo eu já não serviço. sei, Yeah, porque qualidade- a qualidade, Não, não, qualidade não se acredito pode muito. falar. Mas andas à volta do mundo e encontras os restaurantes só superam-se. Yeah. Eles raramente baixam, um ou outro, mas encontras restaurantes desse gênero. Nós estamos a lutar nessa geração para dar o melhor serviço possível. Hoje em dia, antigamente eu só comias no centro da cidade. Hoje comes em toda a parte de Luanda. Com o dinheiro que tens uma comida boa, num espaço limpo, em Luanda. Comes no Patriota, comes em Viana, comes noutra cidade. Nós hoje até em Viana temos uma casa de charuto que tu dizes, mas essa casa não está na cidade por quê? Não, essa casa não tinha que estar na cidade. Essa casa está no lugar certo. Porque quando teres uma casa em Viana ou teres uma casa dessa no Zango, mais 10 casas abrem. E quanto mais casas abrem naquela zona, a competição ajuda, o serviço melhora. Ou, como eu gosto muito de dizer, abrir a mesma empresa, abrir várias lojas, né? Não, Várias unidades. Aí eu digo assim, eu, Nário Talas, se fores o meu cliente, te dizer para abrir 2 restaurantes e não ter qualidade, mantenham muito tempo muito bom. O problema para mim não é abrir 2, 3. Consegues abrir 3 e manter a mesma consistência? Dos 3, o mesmo level? Esse é o ponto. Porque há pessoas que, não, abri mais um agora no Patriota, abri outro. Não tem qualidade, mano. Porque a restaurante depende muito do dono, depende muito do chefe executivo. Eu não abro projeto que dependa de mim. 100% não. As equipas são criadas para estarem lá a trabalhar e eu vou supervisionando e gerindo este projeto. Elas têm que responder por si.
Isso é que temos que começar a criar. Porque senão vais abrir 2 restaurantes e tem casos, nós conhecemos vários. É encontrar as pessoas que vão gerir, mas que tenham Senso o que de nós falamos, responsabilidade e a missão de te dar resposta. e o que nós falamos há dias é a verdadeira cultura de dono, né? Yeah. Porque você é gestor, você está a gerir um determinado projeto na qual você é pago para, Sim. mas você é que tem que estar aculturado como dono daquele projeto, como se a Certo. responsabilidade realmente só dependesse de ti. E depois mais um ponto. Se tu me das a responsabilidade, Fábio, de gerir um restaurante, porque eu sei a faturação do restaurante. Ah, não quero cota, não está bem, não quero cota, vais pagar o que tens de pagar. Estás a pagar correto. O empresário primeiro diz 4 milhões para discutir e depois quer que tu vistas a camisola e sintas-te como dono do restaurante. Não existe. É só ter que estar felizes no trabalho. Não tens a plenitude, né? Mas tu tens que estar confortável. Tu tens que pôr o teu cozinheiro bem, o teu atendente de mesa bem, confortável, pelo menos com transporte, dar-lhe um seguro de saúde básico, para ele ter o mínimo. Por que eu digo isso? Se tu pegas um expatriado, metes a morar no centro da cidade onde é o restaurante, dá-lhe um seguro de saúde, tem motorista à porta, ele não vai ter como falhar contigo. Ele não vai ter como falhar contigo. Eu tenho clientes aqui à volta da cidade que o cozinheiro dele mora no Zango 8.000, mano. Então ele tem que entrar às 6, larga às 23. Qual é a qualidade de comida que tu queres? O cansaço não lhe vai permitir sentir o gosto da comida em condições ou sabor. O estresse todo altera os sentidos. Você estressado não sente da mesma forma o cheiro, o paladar, não tocas da mesma forma. A tua sensibilidade desaparece. Como é que tu queres que esse restaurante se mantenha se tu não das qualidade de vida a quem ele trabalha? Por isso é que nos projetos que eu sou gestor, ninguém ganha abaixo da média do mercado. Eu não aceito um empregado. Eu não sou gestor, ganho menos de 100 mil kwanzas. Não trabalho com essa pessoa. Tá vendo, Fábio? Não dá porque não te vai dar resposta. Os salários influenciam, sim, senhora, na qualidade de serviço. A todos os investidores que estão a ouvir o podcast, ponham isso em mente. A restauração não se faz com salários baixos. Acho que não é só a restauração, todos os negócios. Eu vim aqui. Não, isso é verdade. Eu vim aqui para defender a minha área. Não, com certeza. O problema realmente tem sido a economia, o momento económico, porque imaginemos, antigamente... Acho que a falta de lealdade dos Não, é que... investidores também. Não, No meu segmento, o que eu acho... é a falta de lealdade do Se tu tivesses, vou abrindo aqui uma parte para provocação. Se tu tivesses um restaurante e faturasses em média 40, 50 milhões. Pronto, Eu 40 tenho milhões. restaurante sobre a minha gestão. Não, eu decido não. salário. Imagina que o restaurante é teu. Sim. 40, 50 milhões de kwanza. Lucro? Não é lucro. Isso é faturação bruta, porque a nível de estrutura de custo eu não tenho noção de qual é que é. Depois varia. Mas imagina que tu tenhas uma faturação bruta de 40 milhões de kwanza. Na tua perspectiva, quanto é que um chefe de sala, por exemplo, deveria oferir? Que tu consideres, por exemplo, como um salário justo? Pode não ser justo, mas eu não meteria um chefe de sala a ganhar menos do que 250 mil. Sabes porquê? Eu sou muito exigente com o trabalho. Um chefe de sala não pode dizer que não conhece o nome dos copos. E uma administrativa que trabalhasse para apoiar o restaurante? A administrativa fazia o quê como administrativa? Ela é Porque a administrativa. Angola chama muita coisa que não é tipo PR. Não. Mas se for do que eu considero, a administrativa que me dá a resposta, chega nos 500. Sabes porquê? Eu não preciso de uma equipa grande, eu preciso de uma equipa que funcione. E as pessoas quando são pagas para fazer e têm direções para seguir, essas já vão dar resposta. Você tem almoço, tem transporte, tem se calhar o seguro de saúde, nem que for mais barato. O senso de responsabilidade do funcionário é diferente. Eu não posso ter um funcionário que tem fome. Não funciona. Ele vai te roubar a comida que está na arca acaba. Não, já dei subsídio de alimentação, eu dou sopa todos os dias. Ainda que haja subsídio de alimentação, eu ponho uma sopa. Porque a nossa profissão é exaustiva. Eu que disseste bem, eu servi e continuo a servir há muito tempo. Então eu sei a posição que ele está, ninguém me contou. O subsídio que lhe estás a dar da alimentação já acabou no dia 10. Então ele vai passar das 17 que entrou às 15 sem comer nada. Não pensem, é só nós fazer cálculo de horas. E às vezes só com pressa não comeu. Queres que ele está tendo lá com sorrisos? Ou que te dá aquela elegância que tens no Cipriano? Não vais ter. O do Cipriano comeu lá. Eles salvaguardam isso. Não, sim, para entregar um produto premium, tu tens que
Se nós não Comida. pensarmos, eu espero que um dia nós possamos sentar com essa pessoa e essa pessoa nos dá a oportunidade, que é a senhora que eu disse que eu gosto muito. Se nós não pensarmos que as empresas são feitas de pessoas e elas é que dão rendimento, nós vamos ter lucro, as empresas vão fechar. Eu não trabalho com quem tem fome. O meu antigo chefe dizia que só trabalha com quem tem fome, porque tem fome segue. E eu, depois de ver aquilo durante um ano, eu não trabalho com pessoas que têm fome. Alimenta as pessoas. Faz as pessoas serem gratas. Porque eu, quando tenho uma equipa, eu saio de lá. O telefone está aqui, tocou. Eles sabem, se o chefe não atendeu, vamos dar seguimento. Eu não sou bom, sou justo. É o que eu procuro, ser uma pessoa justa. A nível de restaurante que eu vou gerir. E depois, quando eu te cobro, ele vai dizer, não, esquece, chefe Fábio, você está a pedir isso. Ele tem razão. Comida é o básico. E nós temos um restaurante que funciona, passam fome. Yeah. Não pode. Como é que você vende comida e não come? Ô, Fábio, faz sentido. Não, nenhum. Então, nós temos que pensar nas pessoas. Não é só gerir dinheiro e ter resultado, porque senão vais ver o que acontece. Podem fazer isso tudo em Luanda. Ele começa no pico, o restaurante, depois você vai descer muito rápido. Yeah. Por que achas que isso acontece? Porque ganhas muito e não investes em pessoas. O restaurante não se faz com prato. O restaurante faz com pessoas. As pessoas é que dão o prato à mesa como fazem a comida na cozinha. Então, o importante antes de qualquer coisa, na minha visão, são as pessoas. Eu recebi vários miúdos que não tinham nem instrução de que servir uma mesa, mas você via o sangue nos olhos, mano. Tem garra. Eu chamo mesmo o mospito. Se eu ligar essa hora, vão fazer. Mas eu formei essas pessoas e dei o básico. Comida, atenção. Você vê o miúdo veio sem t-shirt, eu estou a sair com o carro. Você está vendo o miúdo andar a pé. O miúdo que trabalhou das 15 às 2 da manhã. Como é que você dono dorme? Você gere pessoas e não o mínimo de conforto possível. Analisa as suas empresas que investiram muito no capital humano, elas deram mais resultado. E nós temos empresas Sim. aqui que nós temos experiência. Concordo, eu concordo. Desde empresas plenamente. televisivas e outras que eu sei bem quem geriu, e o básico que essa pessoa fez foi isso. Todos têm seguro, todos têm direito ao transporte e tem uma empresa de alimentação. Com fome não se trabalha. Cansado não se trabalha. Estás a ver? Não se trabalha. Então eu luto para todas as pessoas que me contratam, todos os meus clientes. Eu, Fábio, estou a ser sincero, já neguei 2 projetos que eu poderia juntar mais um bocadinho para ter uma casita no Patriota. Porque a forma dele de trabalho, ele não dá o rosto, ia me comprometer. Estás a lucrar com empresas de catering, takeaway e tudo, mas o teu funcionário continua a vir com mau odor. Está com mau odor que não tem dinheiro para comprar mano. Você gasta 70 mil num restaurante que paga prato de 35, de 50 mil. Isso é verdade. Olha, pô, nós tivemos aqui uma grande conversa, mas é verdade, e eu acho que tu tens que vir mais vezes. O que nós temos que fazer é o seguinte: para já, isso aqui está maravilhoso. Nós só não acabamos, servido, né? nós só não acabamos ainda porque tínhamos que trazer e mostrar-vos a cara dos. Comeu 2. Não, com certeza. E vamos acabar tudo e vamos comer muito. Mas é porque vocês têm que visitar a fazenda. Sim. A mesa. Como é que é? Mesa da Fazenda. Mesa da Fazenda. O Isso link que está é aqui na quiche, nossa. né? Boa tarde. Não quis. Está aqui na nossa bio. Tu vais ter que voltar mais vezes, Sim. ou nós também temos que ir ao Podem fazer uma teu visita. encontro, vamos fazer essa visita, vamos criar aí um bom conteúdo para vocês, espero que vocês gostem. Mas antes de terminarmos a nossa conversa, Nário, tu estás a passar pelo nosso mercado, estás a deixar o teu fingerprint. Como é que tu queres ser visto pelas próximas gerações? O que é que tu queres deixar como uma espécie de legado aqui internamente em Luanda? É sempre possível. A todas as pessoas que passarem por mim, elas vão sair com a experiência que é sempre possível quando a gente acredita. Disciplina e muito trabalho. As pessoas só precisam ser disciplinadas. E eu quero que, quando eu estiver um pouco mais cansado, as pessoas olham para mim ou para o meu filho e digam: o teu pai foi tão disciplinado que ia ser difícil, ele formou todos. Olha, esses 30 restaurantes estão aqui, o teu pai, graças a ele é que formou. Então, o meu legado é esse, que olhem com respeito a mim e a todos aqueles da restauração. Eu quero só isso. As pessoas vão ter dignidade por serem cozinheiras. Não podem passar o que eu ainda passo. Que me perguntarem se cozinhar é uma profissão quando eu passei pela academia.
Enquanto essa foi a questão, Fábio, se cozinhar ainda é uma profissão, ainda estamos distante. Então, quero que a próxima geração olhe para mim como alguém que fez com que o cozinheiro fosse olhado com respeito. Não no luxo, respeito com dignidade humana. Depois disso, mano, aqueles que ficam ricos, eu quero ver muita gente rica. Eu quero que quem eu formei me pague bilhete para ir para Singapura, que é um lugar que eu gosto muito, e vamos só estar com saúde e bem. Uau, Yeah. top, né? Yeah. Olha, muito obrigado pela tua vinda. Gostaste de estar connosco? Muito. Eu gosto de pessoas inteligentes. Isso me excita. Obrigado. Muito obrigado por teres aceito, Nário, e nós definitivamente vamos fazer uma visita lá. Venham, vamos fazer uma coisa boa. Com Vamos comer certeza. bem. Olha, e outra coisa, nós servimos funs até 2 da manhã, 3, porque eu não sou a favor de ter um restaurante angolano que você chegar de um voo agora da madrugada e não tem um lugar para comer comida da terra. Então qualquer projeto que vocês verem que eu esteja como gestor ou abrir, vai ser comida da terra a qualquer hora. Yeah. Então, Sim, definitivamente, senhor. meus queridos, é só visitarem a página, tem que visitar o restaurante. Nós vamos com certeza, fiquem atentos aqui às nossas redes sociais, porque vamos postar e a gente gosta de fazer esse tipo de divulgação. Nós gostamos de falar de negócios, gostamos de falar com pessoas inteligentes, gostamos de falar com pessoas que fazem diferença nas suas próprias áreas, e foi um orgulho muito grande e uma honra ter-te aqui, Nário. E espero que tenhas gostado também. Tu aí em casa também, volto a pedir que deixe o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e procura aqui na bio, o link da página do Nário, os nossos patrocinadores, o Odontocare, a Accento Angola. E é isso. Muito obrigado pela vossa presença e audiência. Tchau. Tchau. Fiquem bem.